Queria dar um exemplo de cliente de agência mesmo, aquele cliente que contrata a Gumark e a gente executa o trabalho para ele, um exemplo do mentorado, onde a gente mentora e dá orientação, desculpa, e dá orientação de como ele faz a coisa acontecer, certo? Então eu queria dar um exemplo, uma nutricionista, eu não vou falar o nome dela aqui porque era da saúde, eu não sei se ela, eu não tinha combinado com ela, mas ela tem uma nutricionista que é cliente nossa há muito tempo e ela demorou para ela começar a emplacar resultado. A verdade é essa. Sabe por que ela vendia? Ela é nutricionista e ela vendia nutricionista. E o nutricionista, ele pode ser nutricionista de bebê, de criança. O meu filho, por exemplo, magrão, ativo pra caramba, ele tava com colesterol alto. Colesterol, eu não sei o que era colesterol. E, tipo, eu não tenho colesterol alto, nem a mãe dele é uma magrela. E cara, o moleque tava com colesterol. Aí ele foi nutricionista pra criança. Nutricionista pra criança. Pra nós aqui que estamos com o meio gordinho. O Rafa tá em forma, Os meninos mais gordinhos, pro esportista, nós somos esportistas de final de semana, nós jogamos bola toda semana. Pro cara que é um esportista profissional, né? Pro cara que é... Cara, tem nutricionista pra tudo. Pro veinho, pro gordão, não é aquele programa, adoro, Quilos Mortais? Pro cara gordaço lá, Quilos Mortais, né? Então assim, tem nutricionista pra todo ramo. E ela competia com todo mundo. Com todos os nutricionistas. Qual a palavra-chave que a gente comprava? Nutricionista. E ela Tatuapé. Sabe qual a palavra-chave que eu colocava? Nutricionista Tatuapé. Então, tipo assim, sabe como é que era o banner no Facebook? De nutricionista. Sabe como é que era a página dela? De nutricionista. Aí, nego. Ela é nutricionista. E aí o seu tio é nutricionista, sua prima é nutricionista, tem um nutricionista na sua esquina, tem um nutricionista no seu vizinho, tem um nutricionista no prédio, acabou, fudeu, você tá fudido. E a gente começou a discutir, começou a falar com ela falou assim, Google não vale a pena, o clique é muito caro, e eu não consigo vender, só chega cliente que só fica negociando preço, pedindo preço. Aí a gente falou o seguinte, ô Ju, opa, tô caguetando o nome dela aqui. Falei assim, vamos conversar? Qual que é aí o tipo de cliente que mais aparece pra você? Aparece de tudo. Aparece criança, idoso, novato. Mas qual é aquele lá que faz uma consulta com você e vem no mês que vem, e vem no mês seguinte, vem no mês seguinte? Ela assim, essa galera que gosta de malhar, essa galera que gosta de esportes, essa galera... Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos reposicionar a clínica? Vamos fazer o seguinte, nutricionista esportivo. O que você acha? Ela ficou meio assim, mas ela falou assim, mas o que isso vai mudar? Isso não vai fazer o cara que toca aqui pra mim gastar mais. Não vai ser mais fácil. Eu falei assim, não, você não entendeu. Nós vamos mudar a porra toda. Nós vamos mudar a sua página, mudar o seu site, mudar seus anúncios, mudar as palavras-chave. É outra empresa. Nós não estamos mais no negócio de nutrição. Nós somos nutricionista esportiva. Começou. E na hora dela apresentar, ela não falava de nutrição. Ela falava do que ela já fez pro nutricionista esportivo que deu certo. Ela não falava mais de uma dieta genérica, ela falava assim, essa dieta vai ajudar você a ter uma melhor performance, a jogar bola melhor, a correr melhor, a fazer a coisa toda. O que aconteceu em 3 meses? Começou a vender pra caramba. A agenda dela começou a encher. Colocou até outra nutricionista pra trabalhar com ela. E aí, partiu dela. Vamos nichar mais? Faz o seguinte, vamos definir um cliente-alvo de corredor de rua? Porque eu fiz a mesma coisa que a gente fez daquela vez. Só que em vez de... E o que eu percebi? Esses caras corredor de rua... Você deve ter um conhecido amigo seu que é aqueles malucos que ficam correndo na rua. Eu tenho 2 amigos. Grande abraço, o Guilherme Fernandes, o Curo, e Marcos Fernandes. 2, eles não são parentes não, mas o sobrenome é o mesmo. E eles são corredor de rua. Os caras adoram. Não pode ir uma corrida que vai correr. E esses caras, mano, são disciplinados no negócio. Aí ela virou. Nutricionista esportiva pra corrida de rua. Sabe qual é a palavra-chave que mais converte pra ela? Dieta pra maratonista. Dieta para completar corrida de 50 metros, de 12 km. Dieta para correr a São Silvestre. Como é que ela, como nutricionista, comprou uma palavra-chave dessa? Uma palavra-chave que pouca gente anuncia e tem busca. Aí, amigo, agora, o problema dela é outro. Agora o problema dela é o seguinte, ela não tem mais agenda para trabalhar. Por quê? Bom, o que mudou? Ela gastou mais em marketing? Não. Ela fez um grande investimento na clínica e comprou mais aparelhos novos? Não. Ela fez um MBA... lá na University? Não. Ela definiu um cliente-alvo baseado naquilo que traz mais dinheiro para ela. Olha só, que loucura. E sem querer se estender, eu vou dar um exemplo de mentorado. Que isso não tá nem pronto ainda, tá nem seus resultados, tá no passo inicial.
Mas a gente entrou lá um mentorado lá pra trabalhar comigo de proteção veicular. O cara vende proteção veicular. Inclusive, se você vende proteção veicular, nós temos preços especiais pra vocês. Podem me procurar, a gente fala com a gente nos links abaixo. Aí o cara da proteção veicular. E aí na mentoria de cliente-alvo, eu perguntei pra ele, qual é o seu cliente-alvo? Ele falou assim, Felipe, eu vendo proteção veicular pra todo mundo. Você tem carro, eu vendo. É melhor que seguro. Ele começou a me vender, né? Bom vendedor que é. É melhor que seguro, porque seguro é isso, é aquilo, a proteção veicular é não sei o que lá, não sei o que. Eu falei assim, falei, legal. Vamos fazer o seguinte, lista aí os 10 caras que mais gastaram com você no ano. Não sei o que. Confia no processo. Ele listou. Sabe o que nós descobrimos? Dos 10 tipos de cliente que mais compraram dele, sabe qual era o perfil que mais gastava? O dono de frota. O cara, dono de uma frota, e aluga o carro para caras fazerem Uber, ou para uma empresa que tem um parque de diretor, não sei o quê. E esses caras, eles precisam ter, por regulamentação, por causa de seguro, sei lá, qualquer porra, precisa ter por causa de lei. Eles precisam ter uma proteção veicular. E um cara desse assina uma vez, ele assina um monte. É 5, 6, 10, 50, depende de quantos carros ele tem. E esse cara não cancela. Ele não assina um mês e para. Aí sabe o que aconteceu? Ele não tá mais no negócio de proteção veicular. Sabe qual é o negócio dele? Eu ajudo você, dono de frota, a não ter dor de cabeça com o seu uberista, com a empresa que comprou o carro de você, porque comigo você vai estar seguro. Então, amigo, definir o cliente-alvo muda o seu jogo, muda o patamar da sua empresa. Pensa nisso. Você falou da proteção veicular para Uber, né, e dando insights aqui também. Eu vou aprofundar, inclusive, sobre mais amplo, na prática mesmo, porque aconteceu isso na própria agência. Como que era Gumark lá no começo, quando eu tava no time de venda, o Luiz falou assim, precisa bater meta, bora! Ele liberou a porteira e trava todo mundo e assim, vendia pra todo mundo, né? Você tem empresa, marketing, você quer fazer marketing, aí naquela época ninguém, Google era em alta, tudo maravilhoso, todo mundo queria anunciar, bora, põe todo mundo pra dentro aí. E aí, começou, poxa, uns resultados incríveis, maravilhoso, muito bons. Só que, em contrapartida, começou a vir problemas. Problemas com o cliente na entrega, porque às vezes não tinha estruturado algum ponto e tal. E aí, a Luísa, que está dando aula sobre isso, falou assim, vamos entender se realmente o marketing digital é para todos os perfis de clientes, porque hoje, quando a gente fala em questão de CNPJ, a gente tem um microempreendedor individual, eu tenho quando ele já está numa estrutura maior, ele já é um simples nacional, quando ele tem um porte maior ali de faturamento, ele já é uma grande empresa, médio, pequeno. E aí ele começamos a destrinchar isso para tentar entender qual que era esse perfil. E aí chegou algumas conclusões que, de fato, o marketing digital, ele não é para todos os tipos de persona. E inclusive, é o que a gente está falando aqui em todos os podcasts, que você não está ali estruturado com a quantidade de controles que você tem na área comercial, ou não tem uma boa visão ali de controle, você não está preparado dentro do marketing digital. E aí, assim, detalhe, definiu claro o persona, e aí para a área comercial, no time de pré-venda, a gente começou a estruturar as regras de entrada dentro do cliente. Então, qual que era a quantidade mínima de lead que a gente precisava entregar para garantir? Quanto ele precisa investir para ter aquele mínimo de lead? Quanto ele precisa investir para ter a quantidade de lead? Qual que é o ticket médio? Rafa, influencia o ticket médio? 100%, porque se você tem um produto, você quer anunciar, o ticket médio é muito baixo, você vai colocar um valor de agência, e aí a sua taxa de conversão, que é a média de mercado, é 10%, se você tem lá, tá fazendo uma campanha, entra na agência com investimento, olha, vou dar já coloca essa pulga atrás da orelha. Se você tá entrando na agência, investindo menos de 100 contatos,
você, com o ticket médio abaixo de R$1.000, por exemplo, a chance de dar um problema é absurdo. Olha só por quê. Se você entra com... Você fez uma projeção de lead lá com a agência, e aí você chegou numa meta de 50 contatos. Sua taxa de conversão, você pode falar, não, vendo para todo mundo. Bateu aqui, não vende. Mas a taxa de conversão média é de 10%. 50 contatos, você já converte 5 pessoas. Para 5 pessoas, se o seu ticket médio é R$500, a gente já está falando que você vai converter ali R$2.500. Você tem um custo de agência, você tem o custo que você colocou no lead, uma média aqui de mercado, vamos ter o preço aqui, você vai pagar lá R$1.500 de agência e mais 1.000 de Google. Você já tá falando de R$2.500, seu ticket médio é 500, essa conta já não fechou. Olha como é diferente se você tem 100 leads e se você tem um ticket médio de R$1.000. Se você entra com 100 leads, a sua taxa de conversão é de 10%, a gente já está falando que converte para 10 clientes. E aí, se o seu ticket médio é R$1.000, você está convertendo 10 mil. ROI 10, né? ROI 10. A gente bateu no ROI 10 com a mesma taxa de conversão. Eu nem preciso entrar nos seus problemas de vendas, que se tiver aqui, você vai aumentar essa taxa de conversão, mas eu já tenho uma regra básica para definir isso. E aí você me pergunta, Rafa, não tenho essa capacidade para... Não tenho isso, não tenho ticket médio, não tenho essa visão. Talvez, de fato, você é pequeno e não está preparado ainda ali para estar ainda com uma estratégia de marketing. Talvez tenha que fazer outras coisas. Mas aí é o que a gente falou. Começou a definir nessas regras. Começamos a definir as regras dentro do jogo. Lead, quantidade, ticket médio, qual que é a projeção mínima que a gente precisa de resultado e qual que é a consequência. A consequência disso... O faturamento, a gente se mantém porque a gente aqui acabou trazendo um cliente mais qualificado, mas a recorrência do tempo que o cliente fica, ele fica com um tempo muito maior, porque eu já estou garantindo um resultado do que eu entrego para ele. E eu nem preciso entrar, que agora, com os podcasts você acompanhando, agora eu estou entrando no seu negócio. Agora eu estou te ajudando a melhorar a taxa de conversão aqui. Eu quero que, de fato, você melhore a sua taxa de conversão. Mas no dia a dia, eu já tenho a regra mínima que eu defino qual que é o meu persona ideal, que o nosso persona ideal, ele é uma pessoa que tem um porte maior para fazer um investimento dentro de um marketing. Porque quando você entra com um investimento maior no marketing, eu já estou entendendo que você também já está mais estruturado para avançar a estratégia com a agência. Então, esse é um exemplo muito prático de quanto o persona... bem estruturado, a gente consegue definir uma estratégia melhor para o time comercial, e aí com tudo isso, todas as mudanças que veio disso dentro da agência, e quanto tempo de recorrência também vai trazer mais, e assim, quanto mais tempo o cliente vai ficar aqui. Então, um exemplo muito claro e muito bom. E da casa, né? E da casa, né? E funciona, né? E não que estamos casa de espeto, ferreira de pau? Não, Casa... Aqui em casa de ferreiro, o espeto é de ferro mesmo. É. A gente tinha um professor na faculdade, nós inclusive fizemos faculdade junto, né? Ele era muito foda de estatística, né? Adorava a aula dele. Ele falava assim, aqui nós mata a cobra e mostra a cobra morta. Não tem negócio de mostrar o pau não, porque você pega um pau com sangue lá, vai saber se matou a cobra mesmo. Aqui nós mata a cobra, mostra a cobra morta. E aí dentro dos exemplos aí, né? Na prática, eu tenho um exemplo para compartilhar de um cliente que passou pela agência, né? Que era a Sapeca Lingerie, né? E a Sapeca Lingerie vendia moda íntima, né? Feminina. Vendia masculino também, mas o público era basicamente ali o feminino, lingerie sensual. E aí era um e-commerce. E quando a gente fez a reunião, quando esse cliente entrou, ele tava nessa pegada aí, né? Quem que é o público-alvo? É a mulherada. Toda mulher é alvo, né? Toda mulher é alvo, idade de X a Y, tudo querendo pegar o terreno todo, querendo pegar todo mundo. E aí a gente colocou a estratégia no ar, ok, ele não tinha uma definição de público muito assertiva, e o e-commerce vendia para todo mundo. Qual que foi o problema? Que entra muito no que o Rafa falou na questão da agência. Vendia para todo mundo, ticket médio baixo. E lingerie vai desde R$50, né? Tem lingerie mais caro, R$300. E no caso dele tinha até mais baratas, hein?
E então, assim, o ticket médio era muito baixo. Então, por mais que a taxa de conversão fosse alta, o retorno financeiro não era bom, né? E aí a gente começou a entender quem era o perfil de público que comprava de fato dele, né? A gente conseguiu fazer com que ele olhasse para dentro e conseguisse fazer uma revisão ali de quem comprava, porque ele tinha clientes fora do e-commerce que compravam ainda via WhatsApp, que faziam ali um contato direto, e ele começou a perceber o seguinte, poxa, eu tô vendendo aqui, que é o trabalho de lição de casa, né? Olhar para a base, o Luiz falou disso lá no começo, olhar para a base e entender, listar, né? E ele começou a entender que ele tinha um público muito forte de pessoas que revendiam os produtos dele. Pô, poxa, então legal, tá aí o jogo. Se você tem pessoas que revendem o seu produto e você tem no preço, aliado à qualidade, um diferencial, então, cara, a gente precisa mudar a persona da campanha. E aí a gente começou numa briga ali intensa, porque eu lembro das reuniões lá, falei, meu, você precisa travar seu site. Você não pode vender para qualquer um. Ele achava absurdo. Ele achava um absurdo. Você não pode vender para qualquer um. Qual que é o seu valor mínimo aí para conta fechar? Eu não lembro lá, já faz um tempo já isso, né? Eu não lembro lá se era R$250, 300. Então, a partir de agora, o seu site só vai vender para compras acima de 300. Então, a gente vai mudar a comunicação dos banners. Agora, a gente está atingindo o revendedor. Então, a menina vai comprar... Né? Sacoleira. O nome bonito é revendedor, mas no popular, sacoleira. Quem é do Brás vai se identificar, que sacoleira lá tem de monte. Então, assim, agora você só vai vender para sacoleira, para revendedora. Então, o banner no site muda, o valor mínimo de compra no e-commerce muda, né? E aí, qual que foi o impacto disso? Inicialmente, ele travou o site dele e parou de vender. Só que aí a informação de público-alvo começa a ser setada na ferramenta, a comunicação começa a ser direcionada. O que começou a acontecer? O ticket médio dele subiu na hora. E aí depois teve uma percepção muito legal, ele trazendo os dados, o que acontecia? Nas compras, ele estava atingindo o sacoleiro, né? Então a sacoleira comprava lá, e pelo perfil de compra ele já percebia se era sacoleiro ou não, né? Então a pessoa comprava lá 10 unidades de um tamanho e de um modelo, 10 da outra, né? 20 da outra. Sacoleiro, tá querendo vender para todo mundo. Aí começou a pegar também, a oportunidade de mercado era tão boa para ele na época, que ele começou a perceber que tinha produto unitário, né? Então a pessoa comprava um produto de um tamanho, um outro produto único de outro tamanho, o outro produto único de outro tamanho. Ele começou a fazer o pós-venda, que era chamar a galera e perguntar. As amigas estavam se reunindo para comprar juntas. Por quê? Ele ainda tinha um público que buscava ele, que era o público que queria comprar o produto diretamente pelas ações de marketing que ele havia feito antes de definir a persona. A marca foi ficando forte, né? A marca foi ficando forte. Então, o que a mulherada começou a fazer? Juntava 3, 4, a mãe, a tia, as amigas, vamos comprar numa conta só, para poder bater o valor. Então, ele começou a perceber esse comportamento. Então, ele não deixou de vender para outra, mas ele aumentou o ticket, porque a gente mudou toda a comunicação e começou a enxergar e acertar o público-alvo, que era a sacoleira. Aumentou o ticket médio, e depois tiveram várias ações fantásticas que eles fizeram na época. Inclusive, a gente participou de algumas, como a Garota Sapeca, né? Que a gente listou mulheres do Brasil inteiro para produzir a campanha de foto, né? Veio gente de todo o estado, se reuniu no hotel, foi um evento fantástico, né? Tem um meme na internet aí que tem umas mulheres bonitonas de lingerie na Paulista. Aí passa um vacilão lá olhando pras meninas assim, bate o carro na frente do outro. Vocês já viram isso? Foi nós que fizemos essa ação aí. Era da Sapeca Lingerie, nós que fizemos essa ação. E a Sapeca Lingerie, ela depois da redefinição, porque foi uma redefinição de público, né? Ele queria atingir todo mundo, só que, pô, vai atingir todo mundo? É complicado. Aí tem ticket médio, tem tudo que o Rafa falou. Cara, começou a acertar. Então foi um exemplo de que a definição de ticket médio, de persona, influencia diretamente no seu ticket médio, no volume de vendas, nas estratégias que você vai atuar. E aí, depois disso, ele só subiu, né? Só cresceu. Não, excelente, né? O Luiz falou... Ele falou de definição de produto e tal, e você mudando o produto, e eu esqueci de falar uma coisa muito importante, eu fiquei com uma sensação aqui que fala assim, pô, mas você não quer mais o cara pequeno e tal? Não. Agora a gente criou produtos diferentes. Pra uma persona diferente. Pra uma persona diferente. Não dá pra atender todo mundo com pacote Office. Exatamente. Né? Não dá pra todo mundo, Rafa, mas tá bom, você tá aí com... Eu não tenho esse ticket médio, não tenho esse faturamento. O Luiz criou a mentoria baseada pra esse perfil.
Porque qual que é a ideia? Você tem que ali treinar todo acompanhamento, faz uma evolução dentro desse mercado de lead e você tem o acompanhamento do Luiz aí para montar isso e depois aqui de todo o time estruturado. E se for e-commerce, também tem o do Guilherme Monarti, que segue aí, inclusive, guilherme.monarti, que ele é focado para o e-commerce. Também é um outro produto. Lojista, ou você é um profissional que gerencia a conta de e-commerce, o Guilherme Monarti é um dos maiores profissionais de e-commerce do Brasil. Então nós construímos uma persona do lojista. E a gente fez um produto diferente pro lojista. Baseado em tudo isso que a gente está explicando, cliente-alvo e persona. Então você evolui a sua estratégia e às vezes deixar de atender de alguma forma, você constrói outro. Então, quando você tem claro esse persona, com certeza você vai conseguir avançar ainda mais. Pô, se você quer aprender tudo sobre persona e cliente-alvo, tem que ver essa live. Inclusive, vamos mostrar pro pessoal novo que precisa aprender o que é cliente-alvo, essa live aqui tem que assistir. Tem né? que assistir, é verdade. Porra, cara, tá muito legal o papo, mas é o seguinte, recebi uma mensagem aqui. Quem que vai responder? Vocês não sabem quem mandou uma mensagem aqui. Fala quem é. Rubão. Rubão mandou uma mensagem aqui. Manda pra mim. As piores Pode mandar. perguntas. O Rubão pode é mandar. bom de pergunta. O Rubão falou, vai responder certo. Mano, eu sempre respondo as dele, pode mandar. Ele mandou o seguinte, ó, o que vocês estão falando aí, pra mim, cara, é baboseira. Eu vendo pra todo mundo. O cara apareceu aqui na frente, eu tenho que vender. Não tem esse negócio de ficar floreando a história. Cara, tem que vender pra todo mundo, eu vendo pra todo mundo. E aí? O Rubão falou um negócio aqui que faz sentido. O cara quer comprar, tem que vender. E aí? Eu concordo. Comprou, tem que vender. Mas aí, eu acho que vou até puxar um gancho aqui. Comprou, tem que vender? Da hora, eu gostei disso. Comprou, tem que vender. Agora, eu vou puxar um gancho até do que eu falei aqui sobre o case, né? Sobre a Sapeca Lingerie. Porque assim, ó, você quer vender pra todo mundo. Legal. A definição de persona, ela não te limita ao público que você vai vender. Não é esse a pegada. Não é que você vai deixar de vender para que você vende e vai começar a vender para um público novo. Não é abrir mão de venda. Até porque o exemplo aqui que o Rafa falou, que o Luiz falou, foi que a gente encontrou a mentoria, né, o produto do Guilherme Monarti, como soluções para aqueles que ainda não estão prontos. Então, assim, você não vai deixar de vender. Mas quando você entende um público-alvo e você começa a comunicar com esse perfil de público, você ganha inteligência em marketing, você vai de acordo com o ticket médio. Então, ao invés de vender para todo mundo, sendo que tem um perfil de público que compra pouco, poxa, é matemático. Você vai fazer uma estratégia para o cara que compra mais, para o cara que tem um poder aquisitivo maior, se for o caso, mas é para uma persona, é para alguém que já está pré-determinado a isso. Então, você vai perceber que vendendo para o público certo, muito provavelmente, o Rafa falou de taxa de conversão, sua taxa vai aumentar. Por quê? Você precisa de menos esforço para ganhar a venda. Exatamente. Vai ganhar mais dinheiro nessa venda. Você vai direto naquele que você tem maior chance de concluir o projeto, de concluir a venda. Então você define uma persona, você vai em cima dela. Ponto. As outras que estão ao redor não vão deixar de querer, ou não vão deixar de te procurar e até de te encontrar. Ok, eu vou continuar atendendo e vendendo se for possível. Mas o meu foco, ou criando produtos como a gente fez, como o Luiz fez, ou criando outros tipos de produto para aquele cliente que de repente ele não está procurando qualidade, ele só quer preço. Então para preço, então eu vou buscar uma solução aqui que seja melhor, tenha o melhor custo-benefício possível e eu vou vender para esse cara. Mas para o meu público-alvo eu vou centralizar a comunicação porque ele tem mais propensão a fechar negócio, porque ele tem mais ticket médio, ou porque ele tem uma maior recorrência do seu produto, do seu serviço. Então você pode, não é para você deixar de vender não, senão você vai perder venda. Mas é o seguinte, define um público e vai nela. E aí muda a sua comunicação, porque ela tem maior chance e ela vai te trazer uma boa parte do seu faturamento. E o resto que aparecer aqui, você cria um produto ou outro, muda um serviço, vai vendendo, mas foca no público-alvo. Até uma coisa que eu queria dar um adendo aqui é o seguinte, recursos são finitos, né? Então, assim, a verba para investir em Google, você pode ter toda a verba do mundo, mas ela tem um limite para você gastar dinheiro em Google, pra você gastar dinheiro no Facebook, né? Até o seu estoque, até os seus recursos, até a quantidade de pessoas que trabalham para você, com você, para você entregar, tem uma escassez aí, tem um limite aí, né? E é o seguinte, o que a gente quer como agência que ajuda a empresa a vender? E o que eu quero como dono de business, e você dono de negócio,
O que a gente quer? Que o nosso recurso, dinheiro, pessoas, né, seja maximizado. Que eu tenha o máximo de retorno sobre isso. Você vai continuar vendendo, Rubão, para outros tipos de cliente. Mas a gente quer que aquela venda seja no maior ticket possível. Eu quero que aquela venda seja de um cliente que vai comprar de novo para mim. Eu quero que aquela venda seja mais fácil de vender. Eu tenho uma taxa de conversão. Pessoas que falaram comigo e que compraram. Então, eu converti contatos, orçamentos em vendas maior. Porque o seu esforço para fazer dinheiro é menor. Certo? Eu vou pegar um Não. gancho no que você falou, porque veio uma coisa aqui na cabeça que faz também total sentido. Por exemplo, se você tá com um cliente que procura só preço, a sua entrega tem que ser uma. Se você tá num cliente que procura qualidade, às vezes você tá entregando qualidade pro cara que quer preço. Aí a conta não fecha. Tipo assim, pô, você tá entregando um produto, você vai, apresenta o projeto pro cara, manda a equipe limpa tudo, deixa tudo um brinco. Se for obra, principalmente, né? Os caras fazem uma limpeza, pô. Aí no final o cara só tá procurando preço. E ele tá ainda pedindo desconto, e ainda vai pagar parcelado e ainda é capaz de te dar algum chabu na hora de receber o último boletão. Então, tipo assim, o seu esforço tá pra entregar qualidade pra um cara que procura preço. E esse cara que procura preço não tá valorizando todo o seu formato ali de negócio, não tá valorizando aquilo que você entrega. Ou pode ser o contrário, né? Você tá entregando um negócio fraco pra um cara que procura qualidade, sofisticação. Vai não, perder esse cliente. Exatamente. Não, deixa eu ir mais na prática nisso, pra ficar claro. Porque eu sei que Rubão falou, não, vende pra todo mundo. E aí vamos simplificar. É igual concreto. O cara vai chegar, pô, eu vendo concreto. Tá, você vende concreto pra quem? Se você vender o concreto pra pessoa física, todo mundo faz obra... vai lá reformar a sua casa, às vezes quebrou uma parede lá, quer construir um quarto novo para criança, tal, o pedreiro chega para ele e fala assim, vou comprar um cimento aqui para construir essa parede. E aí ele vai procurar o mais perto, mais rápido que tem. Aí ele não liga, vai numa Dicico, vai lá numa loja, num Telianorte e tal, e compra lá o que tiver mais fácil para solucionar, e às vezes ele vai para preço. Só que é diferente se você é o seu persona, eu quero vender para uma construtora, eu quero vender em grande escala, eu quero vender para uma pessoa que tem um perfil maior e que vai aumentar o meu ticket médio, é o que a gente está falando aqui. Então, talvez o meu persona, eu não quero vender para pessoa residencial, eu quero vender para o arquiteto. Só que para vender para o arquiteto, você já tem que ter um seu diferencial competitivo para ajudar o arquiteto, ajudar ele a especificar. Você tem que ir lá ajudar no detalhamento dentro daquele. Cimento é cimento, né? Mas você tem que ajudar na especificação, você tem que ajudar aí dentro dos processos de projeto. E aí, se fala, pô, não, Rafael, o decisor de compra, quem compra o concreto é o engenheiro da obra. Tá, quem toma a decisão do engenheiro da obra, às vezes ele vai pelo prazo. E aí o prazo, quanto mais rápido o seu concreto chegar na obra, mais diferencial você vai ter. E a sua comunicação vai ser focada para aquele persona. Então, concreto, você pode vender de fato para todo mundo. Mas se você tem muito claro a sua comunicação, muito claro esse persona, há fortalecimento de argumento de vendas e para quem você vai aí se comunicar, você vai querer, de fato, ir. À medida de eu ter te dado esses dois exemplos, você vai, não, eu quero ir para o construtor, eu quero ir realmente vender concreto para todo mundo, só que você pode, com uma ação, entregar um caminhão inteiro. Então, é diferente de você vender o concreto para o residencial. Fica claro, né? Bom, vender para todo mundo eu também quero, mas vamos ganhar mais, vamos ter uma margem maior, vamos ter uma inteligência na distribuição, porque se você vende para o residencial, para você vender um caminhão de concreto, você tem que impactar várias pessoas dentro do residencial. Para você pegar uma obra, você negocia melhor com o seu fornecedor, você tem mais margem de negociação, você tem um melhor preço, você tem uma entrega melhor e você tem uma distribuição melhor e você ganhou mais grana também. Então, clareza nisso define toda a estratégia aí de negócio, faturamento e marketing.
Cara, a gente... Bom, pergunta foi boa, rendeu. Levamos um tempo aqui, mas